Vamos embora! Fala aí, turma, tudo bem com vocês? Esse é o Jam, o canal que vai ajudar a soltar a sua voz com os 3 fundamentos. Eu sou Arthur Lovalho e estou aqui para te ajudar nessa missão. Live hoje, live do dia 28 de novembro. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Vamos chegando. Vamos chegando, todo mundo. Bora, partiu estudar canto, né? Partiu estudar canto. Muito bom ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal. Vamos falar sobre o diafragma, sobre respiração diafragmática. Vou dar umas dicas, alguns exercícios, tá? Para você trabalhar a respiração diafragmática. Bom, essa live está acontecendo aqui no meu Instagram. Mas se você não consegue acompanhar aqui tudo pelo Instagram, se você não tem tempo, eu vou subir, assim que ela terminar, eu vou subir essa live lá para o meu canal no YouTube. Então você se inscreve, ativa as notificações para você não perder as novidades, que eu vou estar sempre falando aqui sobre voz, sobre canto, beleza? Então sempre que ter um vídeo novo, você vai receber e aí você pode acompanhar e assim você não tem desculpa para não estudar. Ah, eu não tenho dinheiro. Tem conteúdo gratuito. Ah, eu não tenho tempo. Assiste quando você tiver tempo e disponibilidade. Beleza? Então, eu também fixei nesse comentário aí, live, 3 exercícios para acordar o diafragma, né? E aí depois esse acordar aí, eu explico depois, né? Podia até colocado ele entre aspas. Mas beleza, vamos que vamos. Beleza, deixa eu até colocar aqui, eu esqueci de colocar isso aqui eu já posso deixar o QR Code. Deixa esse texto aí também. É isso? Não. Ah, não coloquei. Aqui, ó. Isso, maravilha. Tá aí, né? Bom, é o seguinte, aqui está o QR Code, tá? Se você clicar nele aí, clicar não, né? Se você aproximar sua câmera desse QR Code, você vai ser transferido para o link do meu curso Jam. Então, todo o conteúdo que eu vou falar aqui com vocês, eu trabalho lá no meu curso Jam, no Jam, com videoaulas, tem um e-book, tem uma apostila para te ajudar, tá? A soltar a sua voz, te ajudar a cantar melhor. Então aproxima a sua câmera desse QR Code aí se você tem interesse em adquirir, né, o curso Jam. Maravilha, turma. Vamos lá então, quem está comigo aí? Como é que vocês estão? Vocês estão almoçando? Saboreando aí, né, o frango frito de vocês. Eu tô com fome, hein? Eu não almocei ainda. Mas assim que terminar a live aqui, eu vou bater o meu pratão de miojo. Sexta-feira é meio correria pra mim, difícil de me alimentar bonitinho, né? Maravilha. Vamos chegando, se você está comigo aí no Instagram, curte a live, deixa um comentário, troca uma ideia, pode perguntar, tira suas dúvidas aí dentro do assunto de preferência, né? Ou outra coisa também, que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, como sempre. Vamos começar então, turma? Vamos lá. Vamos falar então da respiração diafragmática, né? E eu vou passar 3 exercícios para você acordar o seu diafragma, tá bom? Mas começando aqui, ó, deixa eu até ticar aqui, ó, com vocês. Isso aqui tudo eu já falei, maravilha. E vamos dar sequência, né? Próximo tópico aqui, ó. Por que trabalhar a respiração é importante? Por que trabalhar na respiração para cantar ou para falar, né, melhor, é importante? Tem muito aluno que me pergunta isso, né? E de fato, né, isso gera muitos questionamentos, muitas dúvidas. Por que então
trabalhar a respiração é tão importante assim? Por que todo professor fica ali trabalhando respiração com os alunos, no aquecimento? É uma respiração danada, é uma abrição de barriga e tal. Por que isso é importante? É importante? É importante. E por que é importante? Porque vamos trabalhar com a primícia, né, de que o ar é o combustível da voz. Maravilha, bonito, né? Chique. Faz sentido? Fala aí. Faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido, não faz? Que o ar é o combustível da voz? Bom, se você pensar em combustível, o que é um combustível, né? Se você pensar no carro, o carro, para que serve o combustível no carro? Você coloca ali a gasolina no tanque para fazer o carro funcionar. Então aquela queima, né? Aquela queima ali do combustível vai fazer o carro andar, o carro funcionar. É uma ideia muito parecida, né, com a questão da voz e o ar ser o combustível da voz, tá? Assim como nós respiramos, nós também temos uma queima dentro do nosso pulmão, né? Nós pegamos esse oxigênio, a gente quebra ele ali e aquilo se transforma em uma espécie de combustível para a vida, né? No caso da voz, o ar vai funcionar como combustível porque a ação dele nas pregas vocais, né? A passagem do ar aqui nessa região aqui do nosso pescoço, né? Nas pregas vocais, então esse atrito do ar é o que gera o som. Isso é bonito demais, né, turma? Isso é muito bacana, né? Isso é milagre, né? Coisa bonita da gente estudar, coisa bonita da gente falar sobre, né? Então, nesse sentido, se você não tem ar, você não tem voz, né? Tem um meme que rola na internet que, tipo assim, você tira todo o ar, né? Você solta todo o ar do seu pulmão e aí você tenta gritar, né? Vamos fazer comigo, eu vou fazer também. Eu vou soltar todo o ar do meu pulmão e vou tentar gritar. Ah! Quase que eu morro aqui, quase que eu tenho um dreco. É muito difícil. Nesse exemplo é perfeito para entender que o ar é o combustível da voz de fato. Tô ofegante até agora, né? Então, se você não tem ar, você não tem voz. Nem fazendo força para gritar vai sair voz, né? Então, por esse exemplo e por todas essas questões, dá para a gente entender então e confirmar, né, que o ar realmente é o combustível da voz. É um combustível para você falar e, consequentemente, é o combustível também para você cantar. Ora, então vamos lá, me acompanhe no raciocínio. Se o ar ele é tão fundamental, se nós temos então uma ferramenta, um recurso que ajuda a controlar melhor esse fluxo de ar, a entrada e saída de ar, controlar a velocidade, a quantidade, não seria interessante trabalhar melhor essa ferramenta? Essa é a pergunta. Entendeu? Esse é o questionamento. Partindo por esse princípio, e aí eu vou citar aqui um autor que fala sobre isso, com certeza é muito interessante a gente ter um olhar sobre alguma ferramenta que nos proporcione trabalhar melhor então esse controle de ar, esse fluxo de ar, de entrada e saída de ar. Pois bem, então vamos lá. Qual que é essa ferramenta? Qual que é a ferramenta que nós temos para controlar melhor o fluxo de ar? Quem está comigo aí?
Vamos lá. Qual que é então, turma, a ferramenta? Exatamente, é o diafragma, né? Começa com dia e termina com fragma. É o diafragma, tá? Então o diafragma é um músculo que nós temos aqui, né, na região torácica, né? E quando a gente trabalha o diafragma para ele nos ajudar nesse movimento de respiração, consequentemente, nós vamos ter um melhor controle, então, desse fluxo de ar, tá? Hoje aqui, nessa live, não vou falar sobre o movimento da respiração diafragmática, como que ele funciona, não é o foco dessa live, tá? Pretendo fazer depois. Mas o foco de hoje vai ser mostrar para vocês alguns exercícios, né, para acordar o movimento da respiração diafragmática. Beleza? Tranquilo de entender aí, turma? Eu acho que está ficando bem claro, né? Então, muito interessante. Quando eu for falar aqui também no canal sobre isso, vou trazer alguns exemplos, imagens, né, mostrando o movimento da respiração diafragmática. Como eu disse, não vai ser o foco de hoje, né? Mostrando também a questão da musculatura. Tudo isso é muito legal, é muito importante para quem estuda canto, né? Mas então vamos lá, vamos dando sequência. Vou deixar com vocês aí, ó, vou colocar esse pequeno recorte, tá, do meu e-book. O meu e-book que tá lá no meu curso Jam, tá bom? Então isso é um pequeno recorte de uma citação que eu faço lá no meu e-book, né, do curso Jam. Então vamos ler, acompanha comigo, ó. Vamos ver então que existe uma maneira de realizar o movimento da respiração que é mais adequada para a prática vocal. Isso eu falando, né? Vamos falar então da respiração diafragmática. Basicamente, a respiração diafragmática é uma forma de usar o movimento para a respiração que nos proporcione mais qualidade, olha as palavras, e capacidade do uso vocal. E aí eu vou citar Richard Miller. Quem que foi Richard Miller, turma? Richard Miller, nome difícil de falar aí, ó, Richard Miller, nem tanto, né? Ele foi professor de canto e autor do livro A Estrutura do Canto. Esse livro aí é muito comentado, muito falado aí por vários professores de canto, né? E no livro dele, ele cita o seguinte: na inspiração profunda, e aqui com profunda, ele está querendo dizer intensa, né? Quando você faz ali um movimento intenso de respiração, né? Na inspiração profunda, como na preparação para cantar, o diafragma e os músculos torácicos e abdominais aumentam sua atividade, tá vendo? Então ele está falando aqui da questão física mesmo, da questão da intensidade, né? Ele está falando aqui de atividade física, vamos dizer assim, questão física mesmo, né? A fonação, ou seja, atividade de falar, né? E o esforço físico, o que eu acabei de falar, modificam o ritmo do ciclo respiratório. Olha que interessante, modificam o ritmo do ciclo respiratório, ou seja, você tem um ritmo e um jeito de respirar quando você está comendo, quando você está assistindo uma live, um filme e tal, né? Porém, na fonação e na preparação para cantar, ou seja, quando você está cantando, ou então usando a voz para algum trabalho específico, né? Aí ele continua. Você modifica o ritmo do ciclo respiratório, ou seja, você respira de uma maneira diferente. É isso que ele está querendo dizer. Você respira de uma maneira diferente, então, quando você precisa usar a voz, ou para cantar, ou para fazer alguma atividade de trabalho com a voz. Certo? Inconscientemente, você querendo ou não,
você já vai fazer isso, né? Então, continuando. Ao cantar, ocorrerão frases e mais frases nas quais o ciclo respiratório é drasticamente, olha essa palavra, drasticamente prolongado, especialmente na fase expiratória, que é onde, né, o produto da voz acontece, né, turma? A voz acontece na expiração, é quando o ar sai. Claro que tem umas coisas que tem um pessoal que faz umas vozes inspirando, né? Tipo isso aqui, ó. Né? Eu engoli ar para fazer esse som, ó. Mas aí são técnicas muito específicas, né? Geralmente, 99% das vezes que a gente trabalha em técnica vocal é quando a voz ocorre na expiração. Quando a gente fala, a voz está acontecendo na expiração, né? Na fase expiratória, como diz aqui o Richard Miller. Então, terminando a citação dele, para alcançar o controle hábil da respiração para cantar, é necessário aprender uma coordenação especial das fases do ciclo respiratório. Olha que interessante, né? É necessário, essa parte é fundamental aqui para a citação. É necessário aprender uma coordenação especial das fases do ciclo respiratório. Então, inspiração, início, duração da frase e liberação do ar, né? Ou seja, para alcançar um controle hábil da respiração para cantar é necessário aprender uma coordenação especial. E então, qual ferramenta que vai dar para a gente esse controle hábil da respiração, né, da coordenação especial das fases do ciclo respiratório? O diafragma. Certo? Então, essa citação aqui do Richard Miller é muito bacana para a gente entender essa importância da respiração diafragmática, né? Deixa eu voltar aqui com o QR Code. Maravilha. Na verdade, vou ter que tirar de novo, porque eu vou colocar umas figurinhas aí para a gente continuar. Bom, então, turma, não precisa falar mais nada. Já comprovei aqui para vocês como que respirar melhor, como que ter um controle importante da respiração faz toda a diferença para você cantar melhor, para você usar melhor a sua voz, tá? E assim, além de tudo, ainda tem um exemplo pessoal, particular do meu caso, que depois que eu fiz um trabalho de respiração intenso, né, sistematizado, a minha atividade vocal, assim, meu jeito de cantar melhorou muito. Então, o uso do diafragma na respiração para você usar a voz, ele te dá um apoio, te dá uma base, uma sustentação, que para você, então, ter um produto vocal estável, controlado, vai fazer toda a diferença para você cantar melhor, tá? Para você usar a sua voz melhor. Então, assim, minha dica como professor é essa: não dá mole com o diafragma, exercita a respiração diafragmática para você controlar melhor a sua voz. Beleza? Maravilha. Vamos dando sequência aqui. Turma, perdão, deixa eu só fazer um teste aqui de áudio. Maravilha. Bom demais. Tô aqui no monitor aqui, tá tudo certo. Inclusive, acho que pode ser melhor até se eu usar ele em pé, né? Beleza. Bom demais, galera. Então, sendo assim, bora lá, vou passar aqui para vocês. Vamos falar desses 3 exercícios para acordar o diafragma. Como tá aí o comentário fixado, né? Live 3 exercícios para acordar o diafragma. Como assim, professor, acordar o diafragma, né? Põe esse acordar, você pode colocar entre aspas aí, né? É uma brincadeira. Acordar, turma, no sentido de despertar. Por quê? Dou aula de canto há muitos anos. Na maior parte das vezes,
na maior parte absoluta dos alunos, para não dizer todos, não vou dizer todos porque alguns alunos já chegam com alguma bagagem de estudo de canto e tal, mas fora esses casos, todos os alunos praticamente vão ter essa região do diafragma, aqui abaixo do peito, né? Meio morta, meio em desuso. A pessoa não tem o costume de usar essa região muscular para realizar o movimento da respiração. Como eu comentei com vocês, depois eu pretendo fazer uma live mais específica na questão do movimento da respiração diafragmática, né? Mas só dando um exemplo aqui para vocês, o comum, a respiração comum, ou seja, a respiração que não é a diafragmática, ela é comum da gente fazer quando inspira, estufa o peito, encolhe a barriga, e quando você expira, você relaxa a barriga, a barriga relaxa e o peito volta, né? Na respiração comum vai funcionar assim, ó. Então, a maioria dos alunos chegam assim. Na respiração diafragmática, meio que ao contrário. E por isso, então, que ela é difícil de trabalhar para o aluno no início. É muito difícil, o aluno tem muita dificuldade. Porque na respiração diafragmática, quando você inspira, a barriga vai para fora, a barriga entre aspas. E quando você expira, a barriga volta. Por que barriga entre aspas? Porque, na verdade, é esse movimento do diafragma aqui que a gente ilustra, né, com a barriga. Tá bom? Enfim, não vou entrar muito no mérito disso aqui agora. Então, para fazer esse movimento, o aluno precisa, então, acordar, despertar o diafragma, porque ele está adormecido. Ele não está sendo usado no potencial, é um músculo. Então, imagina que você nunca fez academia, seus músculos estão ali atrofiados, seus músculos estão ali adormecidos. Quando você começa a fazer academia, você começa a desenvolver, ele te responde melhor, ele cria volume, né? Pode doer, né? Então, é uma situação parecida com o movimento da respiração diafragmática quando você começa a estudar. Então, esses exercícios é nessa intenção, de despertar, de acordar o seu diafragma. Beleza? Vamos falar então sobre eles? Vamos começar, turma, falando do exercício do espelho. Lembrando que isso também está no meu conteúdo do curso Jam. Eu falo disso tudo lá, tem videoaulas explicando passo a passo. Aqui eu vou dar um resumo rápido, né? Mas lá tem tudo isso muito bem explicado. Bom, então o exercício do espelho, como que funciona? Deixa eu deixar. Maravilha, hein? Deixar com vocês aí o espelhozinho. Aí. Para a gente falar do exercício do espelho. Como é que funciona no exercício do espelho? O primeiro exercício, na verdade, consiste basicamente em você conhecer e perceber, isso que eu estou lendo o material do meu curso de ano, tá? O movimento. Se for na primeira vez que você estiver fazendo esse tipo de exercício, será difícil perceber e controlar, foi o que eu comentei, né? Por isso é preciso que você tenha paciência e tire um tempinho para você mesmo, se conhecer um novo movimento, que é o movimento da respiração diafragmática, né? Uma nova forma de pensar a respiração. Então utilize um espelho grande de preferência, um espelho grande na vertical, como esses espelhos aí ninguém tem, né? Mas algum espelho desse grande aí na vertical. E faça vídeos, é uma outra boa dica, né, turma? Fazer vídeos de você respirando. Preste atenção em tudo, da cabeça aos pés, observe sua respiração, cor do seu rosto, pescoço, veias altas, falta de ar. É o início de um longo trabalho, bota longo nisso, tá, turma? E será necessário um bom alicerce para almejar grandes resultados. Então, assim, longo resultado posso colocar até aqui de negrito. Por quê? Porque, turma, isso aqui dá trabalho e vai demorar demais para você conseguir bons resultados na respiração diafragmática. Vai por mim,
tá? Assim, nesse sentido aí, infelizmente, tá? Infelizmente, porque a gente quer resultado rápido, mas aqui eu não vou mentir para vocês. Cantar usando respiração diafragmática, se você nunca fez, vai dar trabalho. Agora, qual que é o lado bom da história? Quanto antes você começar, melhor, porque você vai ter o resultado também mais rápido e vai mudar o seu produto vocal, vai mudar o seu jeito de cantar. Isso eu garanto para vocês. Isso eu garanto, não tem erro. Você passar a usar respiração diafragmática para usar sua voz cantando ou em algum outro contexto, você vai conseguir melhores resultados. Então, para você, assim, então, se você está fazendo o movimento da respiração diafragmática adequado, lembrando que eu não toquei nesse assunto nessa live, tá bom? Aqui eu estou falando só desses exercícios. Comentei sobre a importância da respiração diafragmática e agora são esses 3 exercícios para acordar o diafragma. Então, se você já está fazendo o movimento, está começando a fazer, entendeu do que se trata, você faz esses exercícios que eu estou propondo. Utilize o espelho, né? E faça vídeos também, né? Vídeo, turma, eu vou falar, é até melhor, tá? Porque vídeo é uma ferramenta para estudar música, assim, você tem que gravar o tempo inteiro, se grave o tempo inteiro. Você tem celular, todo mundo tem celular. Se você tá vendo essa live aí, você tem celular, né? Grava, gente. Bota o REC para você fazer os exercícios. Grava tudo que você está fazendo. Se grave cantando, se grave fazendo os exercícios de diafragma. Por quê? Principalmente para voz, que o resultado do produto vocal é complicado para o cantor, porque a gente não escuta só o que a gente... só a audição aérea. No meu curso eu também comento sobre isso. A gente escuta também, tem a audição óssea, mas enfim, não vou entrar nisso agora não, tá? Se vocês tiverem dúvida, turma, para quem está comigo aí, manda um comentário, tá bom? Estou aqui com vocês, que eu vou ajudando aí, tá bom? É muita coisa, né? Tentei resumir o conteúdo, mas a gente acaba que vai desviando um pouquinho os assuntos, mas enfim, tá tudo dentro do que eu preciso falar com vocês. Então, não dá mole, sabe? Grava você estudando e também usa o espelho, que é esse exemplo que eu estou deixando aqui com vocês. Maravilha? Vamos para o próximo exemplo, para o próximo exercício, né? O primeiro exercício, então, é você utilizar um espelho para você fazer, enquanto você faz o exercício do movimento da respiração diafragmática, você utiliza um espelho para você acompanhar, né? Ver o que você está fazendo. Parece bobo, mas é dica de ouro do professor, hein? Bora lá? Então, próximo exercício aí, ó, é você usar livros. Então, turma, eu tenho sempre esses livros aqui que eu gosto de usar com os meus alunos também, para demonstrar livros assim, ó. Esse tipo de livro aqui é o ideal, né? Não muito grande, não muito grosso. Uns 2 livros ou 3 livros assim, ó, para dar um peso legal. É importante, tá? Do que se trata então o segundo exercício, o exercício com livros. Opa, tá vivo. Vamos lá. Deixa eu me estender aqui, senão a live vai ficar um pouco maior do que eu queria. Deixa eu me estender, não, deixa eu dar uma corrida ao contrário. O segundo exercício será com recurso de alguns 2, 3 livros mais finos, iguais a esses aqui, né? Que eu mostrei para vocês. Que você tiver em casa. Deite em um lugar reto e firme. Coloque os livros sobre a sua barriga. Tá? Então você vai deitar. Coloque o livro sobre a sua barriga. Com equilíbrio, né? Então você deita ali e deixa o livro ali equilibrado, né? E deitado, você irá realizar o movimento da respiração diafragmática. Lembrando, você já sabe fazer o movimento da respiração diafragmática.
A intenção desse exercício é o seguinte, a intenção do exercício é o seguinte, é você perceber que quando você inspira, a barriga sobe. Então, ó, quando eu inspiro na respiração diafragmática, a barriga sobe. Certo? E isso faz os livros se movimentarem para cima. E quando você expira, a barriga relaxa e volta, fazendo os livros descerem. Então eu inspiro, os livros sobem. Eu expiro, os livros descem. Faça esse exercício algumas vezes. Ele também irá te ajudar a perceber melhor o diafragma. Então, turma, são movimentos ilustrativos. Percebe? Vocês estão conseguindo perceber isso aí? Bom, é por isso que eu estou chamando, que eu chamo, né, de exercício para acordar o diafragma. É um primeiro passo mesmo, tá? Isso aqui são dicas para quem está começando na respiração diafragmática. Beleza? No meu curso, eu tenho exercícios mais elaborados, sistematizados, onde a gente trabalha o diafragma, tudo com videoaulas, né? Com mais intensidade, né, para você ter uma melhor resposta e essa respiração ficar cada vez mais pronta, cada vez mais bem feita, né? Mas aqui no caso é um exercício para quem está começando, certo? Tá dando para entender aí, né? Dúvidas, manda aí que eu vou tentando ajudar. Beleza, isso aqui eu já falei com vocês. Exercício do espelho do livro, acabei de comentar. Beleza, turma. Então, ó, antes do último exercício, né, antes da gente falar do terceiro e último exercício para acordar o diafragma, pedi aqui para vocês, tá assistiu essas dicas aí pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa uma curtida, beleza? E se você está comigo aí no Instagram, curte a live, compartilha aí com todo mundo, tá? Você ajudar a turma aí a soltar a voz. Bom demais. Então, bora lá para o nosso terceiro e último exercício, o exercício da garrafinha. Bora lá? Terceiro e último exercício. Lembrando que eu tô lendo aqui o material do meu curso Jam, tá, turma? O terceiro exercício terá a ajuda de uma garrafinha de água e um canudinho, igual vocês estão vendo aí na imagem, tá? Preencha a garrafinha com 60% de água, mais ou menos. Coloque um canudinho na garrafa, comece a soprar e fazer bolhas na água. Mas não sopre de qualquer forma, é claro. Você irá usar esse exercício para trabalhar o fluxo de ar enquanto pratica a respiração diafragmática. Uma das ideias desse exercício é deixar o máximo de tempo a água borbulhando, né? Quando você borbulha ali, né? Quando você sopra as bolinhas que geram, então você tentar deixar o máximo de tempo elas borbulhando. Quanto mais tempo, melhor. Um bom trabalho de diafragma, controlando bem a entrada e saída de ar, irá permitir que você fique ali um bom tempo com as bolinhas aparecendo. Né? E aí você pode também usar um relógio com um cronômetro para marcar o tempo. Então olha que interessante, esse exercício eu coloco ele em terceiro, não é à toa, ele é um exercício que vem depois dos outros. Ele não deixa de ser um exercício ali para iniciantes, mas ele já é um pouquinho mais avançado, turma, porque ele já é um exercício que não é ilustrativo, ele é um exercício mais de controle mesmo, para você reparar o quanto você consegue ficar com as bolinhas ali, né? Então, obviamente que você vai fazer isso usando a respiração diafragmática, né? Eu não coloquei isso, mas um fator interessante também é o seguinte. É um exercício muito interessante porque ele também te ajuda a perceber o quanto de ar você está soltando. Porque se você sopra muito forte, as bolhas vão ficar muito agitadas. Se você sopra mais fraco, as bolhas vão ficar
vão ficar menos intensas, né? Então te dá até um termômetro se você está soprando muito, né? A força, né? Está soprando muito ou se você está soprando pouco. Obviamente, se você sopra mais fraco, você vai ter mais tempo de ar e as bolhas vão ficar mais fracas, né? Se você sopra muito forte, mais bolhas e você vai conseguir ficar menos tempo. Então, não deixa de ser ilustrativo nesse sentido também. Então, além dele ser ilustrativo, mas ele é mais ilustrativo no sentido de intensidade, né? Da saída de ar. Beleza? Então é um exercício muito legal. Sempre recomendo para os meus alunos fazer esse exercício da garrafinha com um canudinho. E bom demais. E assim a gente fecha os 3 exercícios para acordar o diafragma. Ah, coisa boa, hein, turma? Sensacional. Chique demais, ó, espero ter ajudado. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar aqui. Falar do exercício da garrafinha, falamos. Bom, falar do QR Code aí, né, para adquirir o curso. Então, turma, aqui, ó, aqui tem o QR Code, tá? Se você tem interesse, você viu essa live completa aí. Poxa, exercício para acordar o diafragma, que legal, tô precisando disso, acho interessante. Te ajudou, mas queria entender melhor, queria aprender, né, a usar a respiração diafragmática, entender como é que funciona. Lembrando que eu não toquei nesse assunto na live aqui, né? Essa live pressupõe que você já sabe como é que funciona a respiração diafragmática, tá? Então, no meu curso eu vou te ajudar, lá tem videoaulas, lá tem esse material que eu li aqui, o e-book, tá lá também, então tem todo o material adequado que eu vou te ajudar a você. Vou te ajudar a você. Opa! Deixa eu beber água depois dessa. Vou te ajudar a você. Tomar banho. A Val Gatinha tá aí comigo. Valeu, Val Gatinha. Enfim, turma, então aponta sua câmera aqui para o QR Code se você tem interesse em adquirir aí o meu curso Jam. Beleza? E entender melhor sobre respiração diafragmática e tudo mais. Então vamos chegando ao fim. Bom demais, gostei muito da live, turma. Obrigado a todo mundo que participou, tá? Tô ficando melhor, né? Um pouco melhor, tô usando melhor as ferramentas. Devagarzinho nós vamos melhorando. Ó, não conseguiu assistir a live completa? Vou subir a live pro meu canal no YouTube, tá bom? Passa lá no meu canal no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada, tá? Tem uma série de programas que eu vou ter lá no meu canal no YouTube com vocês, tá? Vai ter uma série de lives que eu vou trazer análises melódicas para vocês. Uma outra série que eu vou dar muitas dicas de canto, como a de hoje. Uma outra série que eu vou falar de conteúdos do curso Jam. Então, não dá mole, já ativa as notificações lá no meu canal para você receber tudo. E bora, né? Estudar canto, voz e canto de maneira gratuita. Você não pode dar esse mole. Beleza, turma? Então, bora! Muito bom, obrigado a todo mundo que participou. Semana que vem, se Deus quiser, live, sexta-feira, mais uma, ao meio-dia, bora estudar canto, eu vou te ajudar. Então não se esqueça, já estudou música hoje, bora começar, tamo junto, brilhou!